Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos. Que maravilha. Que bom que você está aqui. Coloque a mão no seu peito assim. Levante o seu semblante. Ore assim comigo. Diga assim: Deus Todo-Poderoso, eu vim mais uma vez dizer que o Senhor é o Deus aonde eu me escondo. O Senhor é o meu refúgio. É onde eu encontro abrigo. É quem eu espero uma solução quando eu olho para o lado e não vejo saída. Eu vim te dizer que o Senhor é o meu sustento, a estrutura que me faz permanecer na expectativa de que as coisas vão melhorar e de que graças ao Senhor muitas coisas não dependem de mim. Simplesmente eu dependo do teu amor. E sei, Pai, que tem cuidado de mim. Sei que envia os teus anjos. Sei que envia pessoas, os teus servos, que me ajudam. E por isso eu venho te agradecer. E te pedir, usa o pregador e me revela a tua palavra. Só o Senhor sabe o que eu tenho passado. Então me guia. Revela-me, para que eu cumpra o teu propósito, para que o Senhor se agrade de mim. Em nome de Jesus, repreende Satanás, para a tua glória. Amém, Jesus. Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas. O irmão Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Qual que era a profissão de Lucas? De quem que ele era discípulo? Paulo. Já está melhorando as respostas. Já está mais na ponta da língua. Até que enfim também, meu Deus do céu. 200 anos? É isso aí. Qual que era a especialidade dele? Ninguém sabe, né? Qual que era a cor preferida dele? Evangelho de Lucas. Lucas é o homem que escreveu sobre o nascimento de Jesus da forma mais minuciosa. Até como um médico é detalhista, ele foi muito detalhista. Lucas tem um grau de importância nos evangelhos. O ângulo em que ele olha. Você sabe qual desses símbolos representa o Evangelho de Lucas? Quem? Jesus salva. Qual que é o símbolo? Jesus. Esse aqui, né? E esse evangelho foi escrito para que povo? Os gregos, os romanos, os hebreus ou para a igreja? Quem? Não. O evangelho escrito para a igreja foi o evangelho de João. O evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. E apresenta Jesus como o homem perfeito. Amém? É isso aí. Vivendo e aprendendo. Mas, pelo menos já decorou qualquer profissão de Lucas, de quem que ele era discípulo, o que ele escreveu aqui, ao nível de importância, mas enfim. Todo mundo achou? Capítulo número 1, versículo de número 37. Capítulo 1, versículo 37, diz assim a minha tradução. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha só, você pode ler no telão junto comigo? No 3? 1, 2, 3. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Assente-se, por favor. Tem alguma coisa que é impossível para Deus? Para Deus nada é impossível em suas promessas. O que Ele cumpriu, o que Ele prometeu, aliás, Ele vai cumprir. Deus tem promessas gigantescas para nós, como a salvação eterna. Deus tem promessas absolutas. Porém, Deus também tem promessas pessoais para mim e para você.
eu e a Gleice, nós já estivemos em retiro de casais, e a mesma promessa foi repetida para mim e para ela em outros encontros, em outros lugares, pessoalmente, quando nós estávamos juntos, ou quando ela estava num lugar, eu estava em outro. É a mesma promessa, Deus queria usar um profeta ou alguém e falar para a gente, nos lembrando da promessa. Então, eu quero que você entenda que Ele tem promessas particulares para você. E na medida em que você se fortifica, tanto cultuando Ele pessoalmente, buscando Ele pessoalmente e também em conjunto, essas promessas elas vão sendo desnudadas para mim e para você. É interessante que quando Deus faz uma promessa para mim e para você, Ele mostra a promessa. Ele só não mostra o processo. E isso é interessante. Jesus, Ele é suficiente para cumprir a palavra dEle. Ele é suficiente para me manter e me sustentar no dia de hoje. Você foi sustentado no dia de hoje? Está de barriga cheia? Se não está, vai encher depois. Mas não faltou alimento. Você tem um teto sobre a cabeça. Você tem vestimenta, graças a Deus. Você se relaciona com pessoas. Então, nós não vivemos uma semana de uma vez só. Nós vivemos uma semana, um dia de cada vez. Nós não vivemos um dia de uma vez. Se você recapitular o teu dia, você viveu 1 hora e 1 hora, 1 hora e 1 hora. E dessa 1 hora, minuto por minuto, ou momento por momento. Subimos minuto por minuto. E de que forma nós devemos viver para nos mantermos de pé? De que forma é que nós devemos viver para nos mantermos firmes? Conhecendo e proclamando as promessas de Deus. Você conhece alguma promessa de Deus ou não? Olha, pastor, agora me deu, como diz o gaúcho, me deu um rosa na cabeça. Você conhece alguma promessa de Deus? Alguma? Salvação, por exemplo. Você conhece alguma promessa de Deus? Tem muita promessa. Olha só, obrigado por levantar a mão os que levantaram. Mas essa pergunta, eu me expressei mal, ela era muito pessoal. Era uma provocação. De que forma que eu tenho que caminhar para eu não ter quedas? Ou não ter uma vida repetitiva assim? Uma vida animada. Uma vida que por mais que as dificuldades se apresentem, eu caminhe animado, olhando na direção que vale a pena. De que forma que eu devo caminhar, pastor? Através do conhecimento das Escrituras Sagradas. Conhecendo e proclamando as promessas de Deus. A palavra de Deus, ela não é um mantra para que eu e você fiquemos repetindo ela a todo momento. Não é essa a ideia real. Na palavra de Deus, há um poder a ser examinado quando nós colocamos em prática. Jesus disse assim: bem-aventurado aqueles que vêm até mim, bem-aventurado aqueles que me ouvem, mas bem-aventurado mesmo aqueles que praticam aquilo que eu estou falando. Eu vou assemelhar vocês à pessoa que construiu a casa sobre a rocha. Porque o vento vem para quem constrói sobre a areia também. Mas quem está sobre a rocha, pode vir a tempestade, pode vir seja o que for, a casa vai ficar em pé. As más notícias, elas vêm para todo mundo. A dificuldade, seja financeira ou na saúde, ela pode vir para todo mundo. Mas o cristão, firmado na promessa, permanece em pé. Lucas 1:37 diz que não haverá impossíveis para Deus em tudo que Ele... Você reparou no que eu falei ou não? Ou você está distraído? As promessas, elas só irão se cumprir na minha vida e na tua vida com algumas condições. E hoje, eu quero destacar para você uma condição só. E nós vamos destacar algumas ao longo do tempo. As promessas, repita comigo, as promessas só irão se cumprir na minha vida se eu cumprir condições. Hoje eu quero falar para você de pelo menos uma condição.
Qual que é a condição, pastor? Se você não fugir. A promessa se cumpre se eu não fugir. Eu preciso que você entenda que Deus cumpre as suas promessas por processos. Teve uma época da minha vida que a minha mãe escolhia as meias que eu ia vestir. Hoje eu escolho as meias que eu vou vestir e às vezes até lá de casa o que vão vestir, dependendo. Eu não posso fugir das etapas. Eu não posso fugir dos processos. Se eu colocar a carroça na frente dos bois, como é um ditado popular, aonde que você acha que eu vou chegar? Você acha que José, lá no Egito, ele governou o Egito, ele comandou o Egito, e o Egito foi a maior potência militar e econômica da sua época, e ele não teve que passar por processos? Você conhece a passagem bíblica? Foi traído, foi caluniado, foi abandonado, esteve preso, e em todo momento você não verá a palavra rancor empregada a uma pessoa vitoriosa. Você não vai ver. Em todo momento você não vai ver a palavra vingança por si só empregado a uma pessoa vitoriosa. Em todo momento na vida de José, mesmo numa prisão, as pessoas procuravam ele e ele atendia. José, tive um sonho. O teu sonho é o seguinte: Deus vai fazer isso na tua vida e na tua vida vai ser assim. Aonde ele estava, ele fazia o seu melhor, mas ele teve que passar por processos. E se ele cometesse, e se ele quando estivesse dentro do presídio onde ele estava, naquele calabouço, que nós não sabemos as condições, mas se hoje em dia não é fácil ficar fechado, uma quantidade de tecnologia, o alimento, imagina aquela época, meu irmão, sem visita. Imagina aquela época, o rango como é que não devia ser. José lá naquela prisão, caluniado. Primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa no momento de desespero é: tira a tua vida, cara. Se enforque. Você não vai aguentar não isso, rapaz. É muita injustiça que fizeram com você. E se ele tivesse abandonado tudo, todo o processo, cometendo suicídio? Ele nunca teria Manassés e Efraim, os dois filhos dele. Ele nunca teria conhecido, como é que era o nome da esposa dele mesmo? Azenate. Ele não teria sido o maior no Egito, como o próprio faraó falou. O faraó disse: só quando eu estiver no trono eu vou ser maior que ele. Até então as decisões são dele. Um hebreu. Jamais ele poderia ter ajudado os irmãos dele, preservado os hebreus, preservado a família dele. E se ele planejasse vingança? Eu vou dar um jeito, eu vou trocar uma ideia com um cara aqui dentro que ele vai sair da cadeia. Para ele chegar lá nos hebreus, rapaz, mete o facão na orelha de todo mundo. Mas o processo de Deus fez ele permanecer servo, fez ele viver a cada dia confiando que Deus não o esqueceu. Não fuja do processo, seja qual for a tua ideia de fuga. Que tipo, pastor? Fugir do casamento, por exemplo. Deus o usava para alcançar o que ele precisava. Ele foi mão de Deus aonde ele foi semeado. E é por isso que você, que recebeu a promessa, não pode fugir do processo de ensino. Você acha que José foi ensinado pelo pai dele? José foi ensinado pelo pai dele, não foi? O pai dele deu um ensino especial a ele. E todo mundo que recebe um ensino especial é porque tem uma missão especial e tem um processo especial. Paulo não era doutor em teologia? E não teve um processo especial? E Jesus? A Bíblia fala dos 12 anos, Jesus no templo. Não só ouvia, como já estava ensinando. Olha o processo. E aí, eu e você, queremos fugir desse processo? É por isso que eu e você devemos valorizar, meu irmão, os momentos de ensino. Seja discipulado, seja
sendo mentoreado, alertado. Eu não sei. E isso envolve coisas que eu não quero nem ver. Isso envolve coisas que eu não quero ouvir. Porque ao longo do processo, às vezes, eu sou humilhado. Depende do tamanho do meu orgulho. Aí vai o tamanho da minha humilhação. Durante o processo, eu vou sendo provocado a todo momento para que o meu orgulho grite e fale: eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Durante o processo, o meu orgulho vai sendo provocado: peraí, olha para mim, eu sou formado em Harvard, olha para mim, eu sou uma pessoa de cabelo branco já, eu tenho capacidade, eu não vou ficar aqui para ouvir isso. Olha para mim, rapaz, eu sou, como diz o rapazinho, eu sou sujeito homem, rapaz. Durante o processo, para o chão ficar bom, se joga esterco, não é? O processo de humilhação, ele é um processo que nos molda, que machuca. Durante esse processo, eu sou provocado a sair da zona de conforto. E como nós somos provocados, principalmente no momento da humanidade em que lazer se torna uma prioridade, em que algumas coisas assim, ao longo da história, se pagam bilhões para lazer. Você olha, por exemplo, lá, quanto foi pago pelo Neymar? Quantas pessoas estão investindo em entretenimento, em lazer? Você está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, por que eu preciso conhecer as promessas? Por que você precisa conhecer as promessas? Presta atenção no que eu vou responder. Porque é insuportável você entrar em um caminho sem saber onde vai dar. É insuportável. Você não vê a lógica daquilo. Por que eu vou devolver dízimo? Por que eu vou ficar sentado escutando alguém com a metade da minha idade? Por que eu vou ficar, às vezes, eu podia estar descansando, eu tive um dia de trabalho hoje exaustivo, por que eu vou aguentar isso? E você vai dar firmeza a essas palavras se você não conhecer as promessas. Quando chama para uma vigília, quando chama para um impacto evangelístico, quando chama para o discipulado, quando chama para qualquer coisa, o nosso primeiro pensamento é fugir do processo. Aí sabe o que acontece? Eu conheço gente que já entrou no ITQ e quis entrar pela 4ª vez. Eu conheço pessoas que não, esse ano, esse ano vai ser diferente. Esse ano, eu vou entrar no discipulado, eu vou entrar na escola bíblica. Esse ano eu vou, aí vai mudar. E começa só. E começa. E daqui a pouco passa um tempinho. Às vezes o período é curto, às vezes a pessoa é um pouco mais resistente, demora uns meses. Está lá a pessoa de novo. Também ninguém colabora comigo. Fulano, ciclano, beltrano. Só que isso se repete desde os 16 anos, 12. E a pessoa está com 50, 40 anos. E o processo, que a pessoa a vida inteira tentou fugir, está enfrentando de novo. Enfrentando de novo. Quantas vezes? Muita gente não chega a lugar nenhum. E não é porque não tinha talento. Não é porque não tinha recursos, saúde, nada disso. Mas porque desistiu de caminhar. Desistiu. Não quer aceitar o processo. E cada vez que passa, quanto mais passa o tempo, o processo fica mais difícil. Porque nós angariamos orgulho. E o processo fica mais difícil. Por quê, pastor? Porque não conhece a promessa. Ou definhou, porque parou de olhar para a promessa. Desistiu de caminhar casado ou casada. Desistiu da sua ligação com Deus através do ministério. Então, não importa a sua idade, quando você se liga,
o processo ele reinicia. Senhor, eu quero uma vida diferente. Ótimo. Na hora da emoção, na hora do louvor, depois de uma mensagem, depois de um estímulo, depois de uma conversa, a gente entende e aceita que o melhor caminho é esse ainda. E a gente vai começar o processo de novo. Só que daqui a pouco o processo, você vai se deparar mais uma vez lá no Velho Testamento. O que, pastor? O mar vai ter na tua frente, de novo. Daqui a pouco o que mais? Daqui a pouco vai ter lá as serpentes no deserto. Daqui a pouco vai ter lá o muro de Jericó. Daqui a pouco os processos eles vão a todo momento. A todo momento. Mais uma vez. E há algo, meu irmão, que eu e você fantasiamos, achando que podemos fugir. Você pode mudar de país, teu problema não é geográfico. Você pode mudar o ciclo de pessoas a teu redor, o problema não é esse. Você pode mudar a tua alimentação, você pode mudar seja o que for. Agora eu vou começar a fazer meditação para eu ficar mais calmo. Você vai estourar, não vai adiantar. E vai ser pior, porque vai estar acumulado. John Wayne disse uma vez, isso eu achei interessante. O pecado, ele não pode ser morto sem a sensação de dor e perturbação. Por essa razão, Cristo comparou isso com o cortar da mão direita, ou arrancar o olho direito. Cristo descreveu, se for necessário, arranque a tua mão direita, porque é melhor que você entre sem uma mão ou só com o olho nos céus do que com tudo vá para o inferno. Ele está falando sobre o processo de santificação sobre mim e sobre você. Você conhece alguém que vive um ciclo vicioso na sua vida ou não? Você pensou em alguém? Talvez alguém está pensando em você também. Essa mensagem, ela veio primeiro para mim. E com certeza ela vem para mim. Mas sempre achando que você pode fugir do processo. Achando um escape. Agora eu fui ofendido por aquela pessoa, vou abandonar esse lugar. E já se passaram vários empregos. E já se passaram várias igrejas. E já se passaram vários casamentos. E já se passaram vários bairros, cidades, talvez até país. Eu já vi pessoas que já fizeram 2 vezes redução do estômago. Você conhece alguém assim ou não? Faz redução do estômago. Daqui a pouco, passa 2, 3 anos, vai para uma nova cirurgia, reduz de novo. Eu vi isso já. Eu conheço pessoas assim. Conheço pelo menos 2. Faz redução de novo. E agora, está obeso de novo. Vai querer fazer esse processo de novo? Ou quer aprender a mudar uma série de coisas? Porque cada vez vai ficar mais difícil. Menos saúde. O médico não vai aceitar fazer, porque o risco já é absurdo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você conhece aquele tipo de gente que quer sarar da pedra do rim sem tomar água? Conhece ou não? Eu já conheci algumas pessoas que eu cheguei para fazer visita pastoral. Começa a conversar, a pessoa fala bem assim, pastor, eu não consigo dormir à noite. O sono foge de mim, pastor. É impressionante. Eu não durmo, pastor. Sério? Aí eu começo a conversar com os familiares. Pastor, que hora que ele dormiu, que hora acordou? Pastor, está acordando meio-dia, 2 horas da tarde. Vai dormir 6 horas da manhã, 4 horas da manhã. Meu irmão, se eu acordar, eu durmo pouco. Se eu acordar 10 horas da manhã, eu vou ter muita dificuldade de dormir à noite. Eu vou dormir lá por 2 horas da manhã. 3. Aliás, a gente dorme 1 hora da manhã, né, amor? Acorda 6h30, 7 horas, sempre. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que algumas pessoas, elas não querem entender o processo. Não querem aceitar. E querem fugir. Aí sabe o que acontece? Você tem adolescentes de 60 anos, às vezes. Você tem adolescentes de 50, 40 anos. Que numa conversa desavessa, faz igual uma criança de 7 anos quando teve o trauma. Emburra, vai para agressão, xinga. Uma idade emocional daquela época. Por quê, pastor? Por quê? Porque toda a vida, primeiro a mãe
ajudou a evitar o processo, mimou, estragou. Ou alguém ajudou a fazer isso. Ou o rapaz, ou a menina, eu não sei. Você já reparou que tem gente que parece que amadurece mais cedo? Já reparou, né? Você olha para umas crianças, os meninos, umas meninas, tem uma cabeça que parece que amadureceu. Por quê? Porque os pais às vezes eram irresponsáveis. Ou são, eu não sei. A criança é obrigada a amadurecer mais cedo, porque fica entre aquilo, tentando apaziguar, sempre tem que compreender, tem que absorver. Você está entendendo? Quantos meninos ou meninas são confidentes dos próprios pais? Agora já reparou quantas pessoas não passam por um processo? E aí, meu irmão? Cada vez que isso se repete, cada vez que você tenta fugir do processo, é semelhante ao que aconteceu com Jonas. Sempre haverá um barco à espera para retardar a promessa na tua vida. Sempre haverá. E esse barco que você entra como escape, é ele mesmo que vai lançar você no mar. E de uma forma muito desagradável, você vai cair no mesmo ponto, porque você não pode fugir do processo. Lembre-se, meu irmão, de Lucas 1:45. Bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as promessas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Você pode pedir graça para suportar o processo e firmar um caminho de obediência. A palavra crer, resumindo a palavra crer que eu fui estudar, significa obediência. Às vezes é bom entender que o mar fatidicamente terá turbulência. Então pare de se iludir pedindo que não haja turbulência. E comece a reforçar teu barco. Comece a se preparar, meu irmão, para a turbulência. Comece a ser mais forte e menos resmungão, resmungona. Menos mole. Prepare o teu intelecto para os desafios. Se prepare para ser uma pessoa mais ajustada à realidade. É verdade. Prepare, presta atenção no que eu vou falar. Prepare o teu emocional para você não ser escravizado por ele. Porque algumas pessoas vivem tomando decisão pelo seu emocional. Estou feliz. Pega metade do meu reino. Você lembra de João? O que passou, João Batista, o processo lá, lembra de Herodes? Lembra? Salomé? Dançou bonito ali e tudo mais. Eu não vou fazer, senão vai despertar inveja em algumas pessoas que querem fazer. Não, aqui é terrível. Aqui é cimentado, não dá para fazer. Mas olha, Salomé dançou e aí o que aconteceu com Herodes? Estava bêbado, ou como disse sempre meu pai, estava bêbado. E disse, pede-me até metade dos meus bens e eu vou te dar. E ela consultou a mãe dela, e o que a mãe dela disse para ela? Eu não gosto de João Batista, pede a cabeça dele. Ele gostava de João Batista, ele estava triste. Mas teve que pedir a cabeça de João Batista num prato. Olha só. Você está entendendo o que eu estou falando? Fica tomando decisões por emoção. Aí o cara está tomado de raiva. Pede a conta no emprego. Ei, quer que eu te fale outra coisa? Passa a maior vergonha. Que qualquer coisinha, olha o nível de infantilidade num relacionamento. Qualquer coisinha, pega a malinha, junta as coisas na malinha, assim fala, eu vou me embora. Manifesta o demônio da Juma ali. Mas eu quero voltar para minha casa. E vai para onde? Vai para onde? Está com 78 anos. Barba na cara, branco. Tudo mais. Vai para onde? Na menor das briguinhas começa. Não tá bom, procure quem faça. Sempre tomando decisões, usando frases baseadas no emocional. E aí, o senhor olha assim e fala assim, bem, eu tenho que gravar meu nome nessa espada aí, como foi pregado domingo. Vai voltar para o forno. Vai voltar para a bigorna, vai voltar para as batidas. Aí daqui a pouco a pessoa chora e fala, Senhor,
por que eu estou passando por isso? Aí daqui a pouco ela dá risada chorando e fala, lembrei. Está voltando para o processo. Lembra quando a tua mãe ou teu pai falava, cuidado com quem que você vai. Veja bem, lembra quando teu pai falava, estuda, menino. Pastor, a mensagem não é orando segundo as promessas? Sim. Há uma promessa sobre isso. Que você pode todas as coisas naquele que te... Filipenses 4:8. Eu posso tudo naquele... Ele me dá força. Quando eu preciso de graça, Ele vai me dar graça para passar pelo processo, não para fugir do processo. Você lembra Jesus? Senhor, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice aí. Eu não quero beber esse cálice. Tira de mim, de perto de mim essa cruz. Eu não quero esse processo. Mas seja feita a tua vontade. Ele teve que passar e passou de boquinha calada, carregando a cruz. Eu não posso fugir do processo porque tem um plano maior. Eu vim para cumprir um objetivo. Eu e você nascemos pela vontade de Deus. Talvez a semente viesse de uma pessoa atrapalhada. Mas o fato de você ser gerado no ventre de alguém, foi promessa de Deus, veio dele. Foi vontade dele que eu e você nascêssemos. Então não somos um erro, temos um propósito de vida. Só que nós só vamos cumprir esse propósito de vida se passarmos pelo processo. Se não fugirmos do processo, a promessa vai nos alcançar. Se não passarmos pelo processo, sabe o que eu e você nós vamos ser? Atrapalho na vida de outras pessoas. Eu e você vamos ser atrapalho na vida do próximo. Não tenha dúvida. Isso é um peso. O pastor Rogério sempre diz assim, gente, o povo é terrível, gente. Pior que o povo, só nós. Ele está falando só para pastores. Você está entendendo o que eu estou falando? Davi foi rei. Mas ele passou pelo processo? Se passou, respeitando a unção, foi perseguido por Saul, passou pelo que passou, foi rei. E depois o que ele fez? Um escorregues, uma lambança. Voltou para o processo ou não? Primeira casa de recuperação da história. Voltou para o processo, foi para a caverna. E lá se juntaram quantos com ele? 400. Foi para o processo de novo. Deus o abençoou com o trono de novo, o abençoou. Mas eu quero que você entenda, isso é muito importante, orar a Deus. Você acha que olha, eu fumava, teve uma época da minha vida que eu fumei quase 2 carteiras por dia. Tem vezes que foi 2 carteiras por dia. Eu lembro uma vez que, eu acho que eu estava namorando já com a Gleice, imagine, 15 anos, tinha mais ou menos 16 anos, que a gente foi uma danceteria, na época falava danceteria ou alguma coisa assim, eu lembro que foi 4 carteiras de cigarro, 2 durante o dia e 2 à noite. Minha conversão ela foi cedo, mas o que eu quero dizer para você acha que quando eu vim para Cristo, eu joguei lá meu isqueiro, meu cigarro no lixo, eu estava na Praça Tiradentes, e eu falei, Jesus, eu nunca mais quero colocar isso na minha boca, eu nunca mais coloquei. Você acha que eu não tive vontade? Você acha que eu não mordi meu beiço? Você acha que eu não via fissura disso? Ou de bebida? Ou de coisa desse tipo? Embora não tive uma vida assim, mas a intensidade, você acha que eu não tive? Você não tem vontade de chutar tudo às vezes? Você não tem vontade de uma... Então você acha que isso não vai vir? Peça a Deus ombros fortes. Peça a Deus estrutura para vencer o processo. Não há como fugir. Quando o teu filho se torna adolescente, os teus filhos, não há como fugir. Quando a doença aparece, Deus permite, sabe se é ou não é, quando vai ser ou não. Quando aquele familiar próximo, querido, falece, se é de repente ou se é um processo, não há como impedir. Faz parte do processo. Eu considero essas pessoas muito fortes. A minha esposa perdeu a mãe ano passado. Eu tenho uma admiração, eu tenho uma
um ângulo para eu olhar que isso me fortifica, me prepara para o processo. Você está entendendo o que eu estou falando? Prepare o teu emocional para não ser escravizado. Não fuja dos momentos de ensino. Continue olhando para as promessas. Aumente a sua sintonia sobre o tema do que você está passando, para que você suporte, para que você vença essa turbulência. Agora, se você ficar nessa zona de conforto, vindo num culto durante a semana, 2 cultos durante a semana apenas, fatidicamente você é um autocandidato a cair de novo, no mesmo processo. Porque vida cristã é como andar de bicicleta, você tem que continuar pedalando. O dia que você para, você freia. Você nunca pode fazer menos. Você sempre tem que se envolver mais. Você tem que entender quando Jesus está convidando você. Por isso eu quero que você ore hoje, pedindo ombros fortes. Eu quero que você ore hoje, pedindo que a graça dele te envolva, para que você supere isso, e qualquer crise que pode vir, e não fuja do processo. Pedindo resiliência, como aconteceu com Jesus, porque ele olhava além da cruz que ele tinha que carregar. Ele olhou para os apóstolos, ele olhou para as pessoas, ele olhou para mim e para você. Olhe para além da cruz, aceite o processo, se prepare para receber a promessa de Deus, no que se trata de família. E algumas pessoas falam assim: Senhor, me dá uma família, ó Pai, mas a pessoa não consegue cuidar de si. Senhor, me abençoe financeiramente. Mas a palavra dele está escrito: seja fiel no pouco, e no muito eu vou te colocar. E a pessoa às vezes não é fiel nem no pouco. Se atrapalha no pouco, não tem aliança nenhuma com Deus no pouco, não acredita na palavra, escolheu não estudar a palavra, prefere acreditar no que um ou outro, que é amargo, se posiciona. Mas vem me escutar aqui, escuta pastores, mas não acredita, não vai buscar na Bíblia. Por quê? Porque o Deus é mamon, é dinheiro, e o dinheiro é só uma voz de confissão nossa. Nós investimos naquilo que nós acreditamos. Aceite o processo, se prepare para receber as promessas de Deus, no que se trata de família, no que se trata de cura, no que se trata de salvação, no que se trata de paz. Você lembra de Sansão? Quem diria que um homem forte daquele jeito? Quem diria que um homem bajulado como ele ia parar para ficar no lugar de um animal? Girando uma pedra de moinho no lugar de um animal. Foi colocado para zombar. Mas esse homem, o que ele pediu para Deus? Força, mais uma vez, para cumprir o propósito. Força, mais uma vez, para que a promessa se cumprisse. Não precisava ser daquele jeito. Mas a promessa se cumpriu. O propósito se cumpriu. Você está entendendo o que eu estou falando? Hoje, você vai pedir graça de Deus para você não fugir. Você vai pedir graça de Deus para você se fortificar mais, para você ficar independente emocionalmente da situação em que te amedronta, te bota pressão, te ameaça e tenta desestabilizar você. Eu não estou falando para ficar indiferente, não. Eu não estou falando para não ter iniciativa, não. Eu estou falando para você se fortificar em Deus, para que você não perca a tua salvação, para que você não se desestabilize. Deus está chamando você para você cuidar de outros. Deus está chamando você para você melhorar a vida de outros. Deus está chamando você para um plano maior. E então as promessas vão se cumprir na sua vida. E isso é bíblico. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Seja de joelho, seja de pé ou sentado. Eu quero convidar você a colocar tudo isso que está te afrontando nas mãos de Deus. E pedir para Ele para que te dê sabedoria, para que te dê as palavras dele, para que ele te dê graça. E você, meu irmão, supere essa situação. Só por hoje, minuto por minuto, dia por dia, semana por semana. E você supere essa situação. Nunca mais coloque droga na boca. Nunca mais tome atitudes que você tomava antes, em momentos de frustração. Hoje, Ele vai responder para você como ele disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta.
Vamos orar. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai. Jesus Cristo, o Senhor sabe qual etapa do processo em que cada pessoa aqui está passando. Mas de uma coisa nós sabemos, de uma promessa foi nos lembrado bem: o Senhor é fiel nas tuas promessas. O Senhor é leal na sua companhia. O Senhor é firme e inabalável na sua aliança. E nós estamos aqui hoje, na graça, na disposição, meu Deus, de sermos fortificados pelo Senhor, mediante esta palavra. No Senhor nós podemos suportar e passar por qualquer processo, meu Deus. Jesus, como aqueles 3 jovens passaram pela fornalha, como o próprio Daniel passou pela cova dos leões, em situações extremas, meu Deus, algumas pessoas já passaram por um processo de percas aqui. Oh, meu Deus, mas o Senhor sabe sobre a vida de cada um. Então, Jesus Cristo, por favor, liberta esta pessoa, Pai, de todo mal. Liberta essa pessoa, Pai, da arrogância, do orgulho, da frieza. Liberta essa pessoa, meu Deus, daquilo que impede de fazer o seu cônjuge feliz. Liberta essa pessoa, meu Pai, desse ciclo vicioso, meu Deus, de atitudes, de comportamento, de palavras, de preguiça, daquilo que antecede as quedas. Em nome de Jesus Cristo, por favor, meu Deus, oh meu Pai, eu peço ao Senhor, por favor, Jesus Cristo, entra com a tua providência, pois o Senhor é aquele que repara as brechas, repara os erros, tem misericórdia, meu Deus, derrama da tua graça, repreende amarrando os pés, amarrando as mãos de Satanás, tapando a boca deles. Meu Deus, esses demônios, tapando os ouvidos, os olhos, meu Deus, inutilizando eles por terra, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o Deus que renova as nossas expectativas, o nosso ânimo, o Senhor é o Deus que fortifica a sua verdade sobre nós. Meu Deus, oh Pai, o Senhor é o Deus que nos ensina, o Senhor é o Deus que nos faz superar, o Deus fiel e leal, aquele que está na fila esperando a oportunidade para nos abençoar, porque às vezes confiamos no nosso braço e nos tornamos malditos, às vezes, Jesus Cristo, temos medo de confiar naqueles que falam da tua palavra, Jesus, tira esta sombra, oh Pai, renova a fé, renova o crer, fortifica a tua graça, dá sobre essa pessoa, Pai, estabilidade, dá sobre essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, honestidade consigo mesmo, firmeza de caráter, oh Jesus, ritmo de fé com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos agradecidos, porque o Senhor, Pai, é a nossa companhia, porque o Senhor mora em nós, porque o Senhor tem insistido e tem colocado pessoas para nos ajudar em cada momento de batalha, porque pessoas pagam o preço para nos ajudar, seja em palavra, seja financeiramente, seja, Pai, no conhecimento, Pai, seja, meu Deus, na carência que for, o Senhor é o Deus que nos envia pessoas, os teus servos. Portanto, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, vem, Pai, vem e nos renova, Pai, neste ânimo. Vem, Senhor amado, e nos dá a estrutura que só o Senhor pode dar. Somente o Senhor pode nos fazer vencer. Desde já, nós estamos ligando ao céu esta oração, crendo que o Senhor está nos ouvindo, e desde já, agradecendo ao Senhor pelas respostas, e pela graça, Pai, pela graça recebida, em nome do Senhor Jesus, amém, Jesus, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, porque Ele é bom. Eu não sei qual foi o teu problema no dia de hoje, mas você venceu. Eu não sei qual foi o processo que você teve durante a tua vida, mas você vive o dia hora por hora, a hora minuto por minuto. Você vence a semana dia por dia, e o ano mês por mês. E só por hoje você está vencendo. Só por hoje
você está voltando para casa. Só por hoje, você volta e abraça a tua família. Só por hoje, você volta e diz uma palavra de ânimo. Só por hoje, você toma iniciativas como um verdadeiro cristão. A mão de Deus, a boca de Deus, os pés de Cristo ali. E Deus vai te honrar diante dessas promessas. Ninguém pode impedir as promessas de Deus na tua vida. Ninguém pode. As pessoas podem te roubar, podem te lograr, podem falar mal de você. Jesus sempre vai nos indenizar. Sempre. Por isso que é importante você entender essa ligação e essa firmeza. Tá? Então não fique achando que alguém vai fazer, vai tirar. Deus vai te honrar. Amém, povo de Deus?